Saudações galera, sejam bem-vindos ao Nerd do Reino, eu sou o Hylock e hoje nós vamos falar sobre 5 batalhas de anjos na Bíblia. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre anjos. Todo mundo, pelo menos uma vez na vida, já ouviu falar sobre esses seres. O senso comum é que os anjos são seres angelicais, celestiais e que eles são bonzinhos e pacíficos. Mas isso não é exatamente verdade. Antes da gente continuar, eu só queria pedir pra você que ainda não é inscrito aqui no canal para que se inscreva, que você deixe o seu curtir e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Isso vai ajudar muito o crescimento do canal. Eu tô precisando demais atingir a meta de 1000 inscritos e eu conto com o seu apoio, tá bom? Muito obrigado desde já. A Bíblia descreve os anjos como seres celestiais criados por Deus para nos servirem. Veja só, os anjos não são, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Hebreus capítulo 1, versículo 14. O próprio Satanás, antigamente chamado de Lúcifer, era um anjo. Ele era um anjo querubim, regente do coro celestial. O antigo nome dele, Lúcifer, significa o portador da luz. Porém, ele quis ser maior do que Deus, quis se assentar no trono de Deus, do trono do Altíssimo. E ele tentou convencer uma parcela dos anjos a ajudá-lo numa rebelião contra Deus. Só que não deu muito certo. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Serei como o Altíssimo. Mas às profundezas de Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Isaías capítulo 14, versículos 12 ao 15. Você já deve ter ouvido falar de arcanjos, de querubins, de serafins. Existem várias castas angelicais. Falando em termos de RPG, de jogos, existem várias classes de anjos. Mas isso é um tema para um outro vídeo. Se você quiser saber mais sobre isso, comenta aqui para mim para eu saber que você quer esse vídeo. Então vamos começar as nossas 5 batalhas angelicais. A primeira delas é de Jacó. Jacó contra o anjo. Jacó era filho de Isaac e neto de Abraão. Esse trio aí, ele é citado em toda a Bíblia. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é muito conhecido em toda a Bíblia e até o pessoal que não tem conhecimento da Bíblia, pelo menos já ouviu falar de Abraão, Isaac e Jacó alguma vez. Acontece que Jacó era um homem marcado por um passado meio errado. Ele era conhecido por ser meio trapaceiro, digamos assim. Olha só, desde o nascimento dele, ele tinha essa característica. Ele tinha um irmão gêmeo que nasceu antes, chamado Esaú. E quando Esaú nasceu, Jacó estava agarrado no calcanhar de Esaú, veja só você. Depois de muito tempo, quando seu pai Isaac já estava bem velho, bem debilitado, praticamente cego, existia uma tradição em que os patriarcas da família passavam a sua bênção para os primogênitos. No caso, o primogênito era Esaú, mas Jacó fez ali uma trapaça. Ele enganou Esaú com um prato de lentilhas, com um ensopado ali, com um guisado de lentilhas. Enquanto Esaú estava distraído e longe, Jacó se disfarçou dele, porque Esaú era um homem alto, peludo, caçador, enquanto Jacó era mais mirradinho. Se vestiu de peles de animais e foi até o encontro de seu pai, que já estava bem velho e bem debilitado. E ali ele roubou a bênção da primogenitura, roubou a bênção do patriarcado. Esaú, é claro, quando soube disso, ficou irado, ficou muito bravo e jurou matar o seu irmão mais novo. Por isso Jacó fugiu, ele fugiu para bem longe e andava pelas terras. Muito tempo depois, enquanto Jacó estava ali andando com a sua família, com seus animais, ele faria uma travessia em um rio. Esse rio desembocava no famoso Rio Jordão. Jacó, então, atravessou ali toda a sua família, todos os seus bens, os seus animais, e ficou ele por último do outro lado da margem para atravessar. Só que antes dele atravessar, um homem misterioso apareceu e começou a lutar contra ele. Jacó, que não era bobo nem nada, percebeu a situação
e descobriu que o homem misterioso era um anjo. Mais do que depressa, vendo que o homem misterioso era um anjo, Jacó aplicou um agarrão digno de UFC nele, e o anjo então ficou ali tentando se soltar. E Jacó dizendo: eu não vou te soltar enquanto você não me abençoar. Mais ou menos o que aconteceu lá com a bênção da primogenitura. E então o anjo foi obrigado a ferir a coxa de Jacó, para que ele pudesse então soltar o anjo e o anjo pudesse ir embora. 1-0 para Jacó. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa de forma que ele a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já se desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então o homem disse: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Gênesis 32, versículos 24 ao 30. A segunda luta de anjos que nós vamos falar hoje é a Batalha do Mensageiro. Nós vamos falar agora sobre Daniel. Daniel, que era um jovem que morava na Babilônia, um jovem hebreu, que estava exilado junto com o povo de Israel na Babilônia. Mas Daniel não era um jovem comum, ele era um jovem muito inteligente e também ele era muito temente e fiel a Deus, o que agradava ao Senhor. Por Daniel ser um jovem diferenciado, ele foi separado para servir na corte real babilônica. E como Daniel, mesmo em meio a toda a corrupção babilônica, continuou fiel a Deus, Deus se agradava muito dele e começou a conceder visões para ele. O livro de Daniel na Bíblia é considerado o Apocalipse do Velho Testamento, porque ele traz várias e várias visões e profecias sobre os finais dos tempos. Daniel, é claro, precisava de interpretação para essas visões, por isso ele sempre orava e pedia a Deus para que ele entendesse o que estava acontecendo nessas visões. E as respostas de Deus vinham através de um anjo mensageiro chamado Anjo Gabriel, velho conhecido de todos vocês, não é mesmo? Só que as orações recentes de Daniel pedindo por respostas pelas visões tão terríveis que ele estava tendo não estavam chegando. E Daniel começou a entrar em desespero. Quando tudo parecia estar acabado e Daniel sem respostas, Gabriel ressurge e explica para ele que ele teria trazido a resposta desde a primeira oração, mas ele esteve com um contratempo lá nos céus. Havia uma batalha acontecendo, impedindo que Gabriel chegasse a Daniel com a resposta. E contra quem eles estavam lutando? Contra uma potestade, um anjo maligno chamado Príncipe da Pérsia. Uma potestade é um anjo maligno, um anjo que caiu junto com Lúcifer, que ele domina uma certa região geográfica. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste atenção ao que vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. Ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora, vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Quando ele me disse isso, prostrei-me com o rosto em terra, sem conseguir falar. Daniel, capítulo 10, versículos 8 ao 15. A terceira luta angelical que nós vamos comentar hoje é a disputa pelo corpo. Você já ouviu falar de Moisés? Eu tenho certeza que sim. Moisés foi um grande homem de Deus, principalmente no Velho Testamento ele é muito lembrado. Ele abriu o Mar Vermelho, libertou o povo do Egito, enfim. Ele praticamente foi uma das pessoas mais íntimas de Deus em toda a Bíblia. Como você deve imaginar, por ele ter sido um grande homem de Deus, um homem fiel, um homem que conversava praticamente face a face com Deus, Deus o amava muito. E chegou um tempo em que Moisés faleceu. Ele faleceu em um monte, observando a terra prometida em que Deus daria ao seu povo.
Ele não poderia entrar lá, mas Deus concedeu a ele a graça de ter a visão da terra que o povo que ele libertou conseguiria dominar. E quando Moisés morreu ali em cima daquele monte, depois de ter aquela visão maravilhosa, começou a ter uma disputa inusitada. Satanás queria roubar o corpo de Moisés. Mas Deus, é claro, não deixou isso barato. Ele interviu e enviou um dos seus anjos mais poderosos, o arcanjo Miguel, um anjo guerreiro. Uma batalha épica foi travada ali, mas Satanás, é claro, foi derrotado. O próprio Deus tomou o corpo de Moisés e o sepultou em uma região chamada Moabe. Porém, ninguém jamais encontrou o túmulo de Moisés. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: "O Senhor o repreenda." Judas capítulo 1, versículo 9. A quarta batalha angelical que falaremos hoje é a Grande Guerra nos Céus. Você certamente já ouviu falar sobre o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse conta as revelações dos finais dos tempos. Ele foi escrito pelo apóstolo João. E nesse livro, um dos grandes eventos que irá acontecer, que João teve a visão, foi uma grande guerra nos céus, em que os anjos estavam batalhando contra o grande dragão. O grande dragão é um outro nome para a antiga serpente. E a antiga serpente é um outro nome para Satanás, o diabo, o inimigo, o adversário do mundo. Para variar, Satanás queria roubar e usurpar o trono de Deus, se sentando ali e se tornando como o Altíssimo. Mas é claro que ele não conseguiu. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse, capítulo 12, versículos 8 e 9. A quinta e última grande batalha angelical é chamada de o Massacre do Abismo. Ainda falando sobre o livro de Apocalipse, lá, como eu disse, são descritas várias visões que Deus concedeu a João acerca dos finais dos tempos, do curso da humanidade e de como a eternidade vai acontecer depois desses eventos. E nesse meio tempo, muitas guerras, muitas batalhas acontecerão. Desde sempre, o diabo tem tentado contaminar a humanidade, enganar a humanidade com as suas mentiras, para que a humanidade, não possam conhecer a Cristo, conhecer a salvação e assim serem condenados junto com ele. O objetivo dele, é claro, é não deixar com que a maioria das pessoas, o máximo de pessoas que ele conseguir, não sejam salvas. Porém, um dos eventos descritos no Apocalipse é o milênio. 1000 anos na terra onde haverá paz e tranquilidade, em que Cristo virá e reinará na terra. Nesse tempo, Satanás será preso, acorrentado durante esses 1000 anos. Depois desse tempo, ele será solto por um curto tempo. É necessário que isso aconteça para que alguns outros eventos possam ser realizados. Depois disso, dando spoiler, é claro, você deve saber que ele é derrotado de uma vez por todas, para todo sempre. Uma curiosidade sobre essa batalha que eu vou descrever aqui é que foi necessário apenas um anjo para que pudesse acorrentar e prender a grande serpente, a antiga serpente, o grande dragão que é Satanás. Vi descer dos céus um anjo que trazia na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo, Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs um selo sobre ele, para assim impedi-lo de enganar as nações, até que terminassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Apocalipse, capítulo 20, versículos 1 ao 3. E essas foram 5 batalhas de anjos descritas na Bíblia. O que você achou desse vídeo? Gostou? Comenta aqui pra gente saber. Não sai ainda que eu tenho alguns recados importantes para vocês. Em primeiro lugar, eu quero abrir o meu coração e agradecer muito, imensamente. Agradecer mesmo a todos vocês que viram o meu último vídeo, em que eu fiz um apelo para que vocês me ajudassem a alcançar as metas do canal para que eu pudesse ter ali as monetizações ativadas. Eu ainda não atingi a meta, mas os números explodiram. E eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. É claro, eu não tenho nem como citar os nomes de todos vocês, porque foram muitas pessoas que me ajudaram. Então, você que me ajudou compartilhando, curtindo,
se inscrevendo, espalhando essa mensagem. Você que de qualquer forma me ajudou, muito obrigado. E eu peço, continuem me ajudando. Eu preciso chegar nessa meta e conto com vocês, meus amigos, para chegar lá. E se você está assistindo esse vídeo na data de lançamento, ontem à noite foi lançada a plataforma Play Nerd. Essa plataforma foi criada pelo pessoal do Bando de Quadrados, link na descrição. Ela simplesmente é a maior plataforma nerd cristã do Brasil. Ela vai reunir todos os canais nerds cristãos que foram cadastrados nessa plataforma, e a tendência é cada vez mais canais nerds cristãos se cadastrarem nela, para que você possa em um único lugar assistir a vários conteúdos desse nicho. Essa é uma grande forma de divulgar canais, uma grande forma de alcançar mais e mais pessoas para Cristo através dessa mensagem diferente, e é claro, uma forma de um ajudar ao outro. Então, você que ainda não conhece essa plataforma, passa por lá, nós estamos lá cadastrados e eu conto com o seu apoio. Era isso que eu tinha para dizer. Depois de amanhã tem mais um vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Nos vemos lá. Tchau!